Olá, meus alunos amados do quinto ano! Hoje, nesse clima maravilhoso de festas juninas, nós vamos estar juntinhos um pouco mais através desta conexão para podermos aprender sobre português. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Claro, né, que hoje tem algo especial que vai acontecer durante as aulas. E o que será? Vocês vão ser convidados em um momento das outras aulas para poder aparecer no cantinho junino de vocês e tcharam, dançando a coreografia da sua sala, claro, aquela que você estava treinando com a professora Isis de Educação Física. Que coisa boa! E qual é o objetivo? Vamos juntar toda essa alegria, todo esse calor dessa festa maravilhosa, da energia boa de vocês e vamos juntar tudo isso para a nossa live do dia 30. Quem é que está animado? Eu estou muito animada, que daqui a pouco vocês vão receber um convite para começar essas gravações para o dia 30. Então, estão preparados? Preparados com a sua coreografia na ponta do pé? Pois bem, é isso o nosso convite de hoje para vocês. Também gostaria de falar que estou muito feliz com o empenho de vocês nas tarefas, a dedicação, o capricho na letra, em colocar o máximo possível organizado para nós podermos visualizar, para podermos fazer as correções das atividades de vocês. Também esse feedback maravilhoso agora de estarmos ao vivo mais dias e podermos corrigir essas tarefas, podermos retomar assuntos já estudados e tudo isso vai nos ajudar a fixar mais os conteúdos, tá bom, quinto ano? Então, na aula passada, vamos começar com uma correção, lembrando do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós estávamos falando um pouco sobre o conto, né? As características de um conto, nós já estudamos poema, nós já estudamos a prosa, né? E agora faremos no conto, né? E nós estávamos vendo as imagens da página 96, as imagens da página 97, e pelas perguntas que nos foram feitas, a gente conseguiu, sim, dar as respostas mais acertadas. E também da página 98. Foi falado que esses textos, eles têm a ver um pouco com a matéria de empreendedorismo. Desde o início do ano que eu venho tocando nesses pontos, que essas matérias são interligadas, para que possa ficar mais fácil fixar os conteúdos, ok? E claro, o texto estudado da aula passada teve como tema Aprendendo a Viver com o Suficiente. Já vai cair muito bem para essa época bem delicada de pandemia na qual nós nos encontramos. A história do rei Midas e que ele estava sempre querendo mais e mais, e quando ele salvou, né, um deus, ele pôde fazer um pedido e o Deus concedeu, que ele pediu tudo que ele tocasse virava ouro, mas a gente viu que deu uma confusãozinha assim esse pedido. De ter muitas riquezas, de ter muitas coisas, deu um probleminha depois com até a filha dele, né? Tanto é que ele nem podia comer, nem podia dormir. Quando tocou na filha, a filha virou uma estátua. Que pena, né? Pois é, foi o pedido dele. Mas será que ficou só nisso? Depois daquele pedido, que tudo que ele tocava virava ouro, isso começou a ter umas certas consequências ruins. E aí ele percebeu e voltou atrás do seu pedido, não é? Ele pediu para que não pudesse ser mais daquele jeito e a filha dele pudesse voltar ao normal. E aconteceu, né? Então, na página 103, vocês têm as questões, que são as questões de interpretação textual. A primeira pergunta, quem quis presentear o rei Midas com o que ele pedisse? Claro, que ele salvou Baco, né? Segundo, qual foi o pedido do rei Midas? Ele pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro. No terceiro, nós temos como é que Baco ficou com o pedido do rei. Como é que ele sentiu esse pedido, né? E por quê?
Claro, Baco ele ficou muito triste com esse pedido, porque o pedido do rei era um pouco bobo, né? Um pedido meio tolo assim, né? Pedir uma coisa dessa com tantas outras coisas para pedir, mas tudo bem. Ele atendeu a esse pedido do rei. Quarto, você acha que o rei necessitava de dinheiro? Então, depois que você disser que sim ou que não, você vai justificar o seu entendimento dessa resposta. Será que ele precisava? No meu entender, ele não precisava muito não, ele já era um rei, né? Já tinha muitas coisas, muita conquista, mas ele tinha um objetivo de querer todo o dinheiro do mundo. Então, na visão desse rei, ele sim precisava, mas na minha, ele não precisava. Quinto quesito, uma resposta bem pessoal. Você conhece alguém que mesmo tendo muito para viver, não se contenta com o que tem? Às vezes a gente tem alguém na família, às vezes tem um vizinho, a gente vê algum artista, né? Às vezes tem tanto, mas quer mais e mais e mais e mais, e aí vai atropelando alguns estágios da vida. E isso vai trazendo sérias consequências no futuro. Sexto quesito, quais consequências Midas sofreu e dentre elas, qual foi a que o levou ao desespero? Então, claro, uma das coisas que aconteceu, que o texto fala para nós, é que ele não podia mais comer, lembra disso? Ele não podia mais comer, ele não podia mais dormir, e quando ele tocou na filha dele, a filha dele foi transformada em uma estátua de ouro, né? Então, quando isso aconteceu, Midas foi ao desespero total. Vamos para a página 104? Você tem uma sequência de gravuras para que você possa numerar de acordo com a ordem que aparece no texto, ok? A primeira, o rei Midas olhou, era a comida dele, tá? Tocou, virou ouro. O segundo quadro ele tá assim de braço, né? Tem umas pulseiras de ouro, uma coroa. O outro quadro embaixo, ele tá numa água assim, coberta com o pescoço. E no outro ele tá ali com as folhas da árvore. Então, o primeiro, claro, as folhas das árvores, né? O segundo é quando ele vai para a comida, toca e vira ouro. O terceiro, ele tá lá de mão para cima. E o quarto, a água tá cobrindo o pescoço dele, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos aí agora a próxima pergunta. Vivemos numa época bastante difícil na nossa sociedade, em que somos estimulados a querer sempre mais e não apenas ter o suficiente. Então, vocês, meus amados, o que é que vocês acham disso? Pense um pouquinho e responde. Quando vocês fotografarem, para mim eu vou ler as respostas de vocês, ok? Próxima parte da atividade é a próxima pergunta da página 104, o nono quesito. O que você acha que o rei Midas deveria ter pedido? Isso aí é pessoal, cada um escolhe o que acredita que deveria ser pedido, tá bom? Página 105, você tem assim: se fosse você, o que pediria a Baco como presente? Aí também é pessoal, você vai ter que ver sua necessidade e vai colocar claro o que você acha que você precisa, tá bom? O 11. Agora escreva com que objetivo você faria esse pedido. Também é o segmento da linha do pensar da questão anterior, né? Você pediu para quê? Pediu com qual objetivo, né? 12. Você acha que a ganância leva as pessoas a cometerem muitos erros? Ou isso é irrelevante? Ou isso não é importante? Isso não tem nada a ver? Então, pensa um pouquinho, o que é que será que você colocou aí, hein? Eu vou ver quando você tirar a foto dessa atividade e você vai postar, tá? Claro, para o novo e-mail corporativo, que é esse que vai direto para a plataforma do Classroom, ok? Aí a gente tem agora o 13º quesito. Você já sabe os limites entre comprar para suprir as necessidades e comprar apenas pelo prazer? Você sabe o que realmente é necessidade? Ou você bate o pé e pede, eu quero. Então, nessa faixa etária que vocês se encontram, ajudando com os conhecimentos da aula de empreendedorismo, vocês podem, a partir de agora, harmonizar realmente o que vem a ser necessidade para a gente viver melhor, para a gente realmente ter uma vida mais tranquila. Claro, vou dar uma dica, vocês já estão num caminho muito bom. Os estudos, 5º ano, é uma das melhores oportunidades e coisas magníficas. E sejam sempre gratos aos pais de vocês por providenciar ou
essa oportunidade maravilhosa, né? De poder aprender e aprender sempre. E, claro, o melhor conteúdo. Aí nós temos aí o 14º quesito. Observe a cena e escreva a sua opinião sobre essa situação retratada. O que está acontecendo aí? Claro, você tem que levar em consideração que essa criança é uma criança pequena. Mais ou menos aí eu daria menos de 5 anos de idade. Então, ó, a questão do pensar, que nós chamamos de maturidade, para entender certas coisas, né? Nós precisamos, claro, ser ensinados. A partir do momento que nós somos ensinados, aí nós vamos aprendendo e, com certeza, mudando algumas visões que antes nós achávamos que era uma visão certa, mas que poderia trazer algumas consequências. E também vocês viram sobre outro tipo textual, que foi a notícia, né? A notícia que está, ó, aqui tá mais bombando assim, são essas notícias sobre o vírus, claro, o Covid-19, que as pessoas é o coronavírus, né? Então, a gente liga um jornal, a gente abre algo na internet e sempre tem muitas informações, porque é a notícia do momento, é a notícia da vez. Primeiro que é algo no momento de vida, né, do país que se encontra inédito, né? Já teve sim várias outras pandemias, né? Vários outros vírus já circularam e também levaram algum tempo para achar a vacina, mas esse está sendo muito comentado, porque nós estamos numa época também com a medicina muito avançada, mas ainda assim existem alguns remédios, como as vacinas, que levam tempo para ser produzido e achar os anticorpos necessários. Ok, mas aqui no livro, na página 106, nós temos aí uma notícia falando, um texto de um jornal, falando sobre uma data comemorativa que é o Dia das Mães. E aí temos também a explicação por quê, quais são os componentes de um texto jornalístico, né? Qual é a finalidade? Claro, o texto jornalístico, a finalidade dele é informar o leitor, tá bom? Sobre um acontecimento, qualquer acontecimento que esteja. E ele procura ser bem real, tá bom? Ele procura ser bem fiel aos fatos, aos acontecimentos que estão aí vindo à tona, tá bom? Só que quando você vai escrever essa notícia, segue-se alguns parâmetros, né? Aí a gente tem que colocar lá o título, aí um subtítulo, que aqui até tem uma palavrinha em inglês, que ele diz que é lead. O lead no jornal, no texto jornalístico, você vai colocar um parágrafo, né? Que é uma abertura, um texto menor, que ele, nesse parágrafo, ele tem que chamar a atenção do leitor para que ele queira ler o restante do texto. Então, é bem importante. Você tem caixas em letras garrafais, que a gente chama, letras maiúsculas assim, estampada, né? A notícia tá... O comércio prevê o pior dia das mães em vendas em 11 anos, ó. Isso aí, depois embaixo o lead, claro que é um pequeno parágrafo já dizendo o motivo e dando sim mais, aguçando a curiosidade do leitor, ok? Nós vimos também isso na aula passada. E também tá a página 108, que nós vamos, claro, fazer a correção para que a gente possa adentrar no assunto de hoje, visto também por vocês, só que a gente vai aumentar um pouco, tá, a dificuldade desse assunto na prática, vocês vão entender. Então tem aí, ó, qual é o título, página 108, qual é o título da notícia apresentada? Comércio prevê, claro, né? Já acabei de dizer na outra. O título tá bem lá, estampado em letras garrafais. Você vai lá e escreve. Comércio prevê o Dia das Mães, tarará. Segundo, qual é o lead da notícia? O lead é o segundo parágrafo, aquele que vem embaixo. Desse texto aí da página anterior, tem dizendo, claro, é a entidade do setor, projeto, aumento de apenas 0,5% no volume de vendas em relação ao igual período do ano passado. Você só vai copiar o que está ali. É isso que você tem que responder, tá? Copiar o que está lá na página 106, o primeiro parágrafozinho lá da notícia.
Escreva um pequeno resumo com as principais informações contidas na notícia. Então, vê, quando você já tem o título, né, e o lead, por aí você já dá para você saber mais ou menos sobre o que vai ser retratado, vai ser falado neste artigo. Então, você vai lá. Primeiro, tá falando que o comércio tá prevendo que esse ano aí vai ser o pior do Dia das Mães. Também tá falando, né, sobre as firmas que se organizam, tá? A preocupação deles com a queda, tá falando também sobre o número de contratação de empregados temporários, quando as vendas são mais altas em períodos festivos, se contratam mais profissionais, a gente chama de profissionais temporários, e quando não, esses profissionais são desligados da empresa. Tá falando também que se as vendas fossem melhores, poderia efetivar, ou seja, esses trabalhadores temporários poderiam deixar de ser temporários e poderiam passar a ser os profissionais já fixos, né? E tendo um salário certo e todos os demais benefícios desse tipo de trabalho no comércio. Vai realmente reger a resposta de acordo com essas informações que eu dei, que são as informações que contém no texto. Quarto quesito, agora é sua vez. Você vai escrever uma notícia a respeito de um tema que lhe chame a atenção. Então, isso é bem pessoal. Você, claro, você vai colocar o título, você não deve esquecer de colocar o lead, que é o parágrafo onde você vai elaborar bastante, né, a sua notícia para que você possa chamar a atenção do seu leitor. E você vai deixar claro o que vai acontecer, né? Ou o que vai acontecer, ou o que já aconteceu. Isso aí vocês têm que deixar bem claro. Também vocês têm que deixar bem claro quem é o agente, né? Quem está fazendo o quê, onde, o lugar onde está acontecendo, como aconteceu, ou como vai acontecer. Então, são informações muito importantes quando nós estamos lidando com a notícia. Claro que a gente coloca sempre a fonte, tá bom? De onde a gente viu, de onde tirou, qual a fonte daquela minha notícia, tá bom? Então, essa foi a nossa pequena correção. E agora, claro, a gente vai ver qual o assunto que nós vamos continuar a aprender. Na nossa língua portuguesa, nós estamos trabalhando com as classes gramaticais. Lembra logo no início que eu coloquei as 10 classes gramaticais no caderno de vocês e vocês para copiarem no livro? Pois bem, quinto ano nós vamos continuar usando sim essas classes gramaticais, tá bom? Então usamos muito a classe dos substantivos, a classe dos verbos, a classe dos adjetivos, das preposições, né? Dos pronomes, e nós vamos sempre na gramática trabalhar com essas classes gramaticais, entendendo cada palavrinha, que classe ela compõe, fica mais fácil eu manusear e aprender o uso da língua também e da gramática. Então, na página 109, vocês já estudaram sobre adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, dá características, dá qualidade ao substantivo. Exemplo, a professora é bonita. Oba, eu disse que eu sou bonita. Então, bonita seria uma característica minha, uma qualidade. Ou a professora é paciente, então paciente seria uma característica, uma qualidade, né? O substantivo aí, no caso, seria a professora, tá bom? Mas e outros exemplos mais que tem no próprio livro de vocês. Na página 109, você vai ver que o adjetivo, ele vai mudando em gênero, número e grau. Quando eu falo de gênero, eu estou falando masculino ou feminino. Exemplo, se eu disse professora bonita, então, o bonita, que é o adjetivo, tem que concordar com professora. Ou seja, gênero, professora está no feminino. Claro que o adjetivo bonita deveria e tem que estar no feminino, para haver essa combinação, tá bom? E é isso que eu chamo de gênero. Aí eu vou dar outro exemplo. O palhaço é medroso. Palhaço masculino, adjetivo medroso. O palhaço é medroso. Vocês entenderam? Então, o adjetivo ele vai concordar com o gênero, ok? E o gênero que nós trabalhamos na gramática é o gênero masculino e o gênero feminino. Tranquilo até aí, quinto ano? Pois bem, vamos seguir. O adjetivo também vai concordar
em número com o substantivo. Número, sim, na gramática, o número na qual nós estudamos é o singular ou plural. Então, quando eu digo as crianças são muito inteligentes, eu não posso dizer inteligente, seria o adjetivo, porque o meu substantivo crianças está no plural. Então, crianças inteligentes. Entenderam a diferença? Então, se o substantivo está no singular, o adjetivo também está no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também vai variar, vai concordar, vai estar no plural. E claro, o grau que nós conhecemos, grau normal, grau aumentativo e o grau diminutivo, ok? Então, na página 109, vocês têm aí uma capa de DVD, até de um filme bem famoso, Meu Malvado Favorito, teve vários, né? Meu Malvado Favorito. Então, aqui, ó, letra A, qual é o título do filme? Acabei de falar. Letra B, quais as características da personagem principal do filme que estão escritas abaixo da imagem, né? Então, lá embaixo da imagem, em letras pequenas, tem dois adjetivos aí, duas características. E a gente pode ler que é super malvado e super pai, ó, super. Vamos agora ver na letra C. As palavras que caracterizam a personagem estão no grau normal. Veja, super malvado, super pai. Isso é o grau normal, quinto ano? Claro que não. Por quê? Tá dando uma intensidade maior, não é? A gente tá dando um grau maior. Então, é por isso que eu digo que o adjetivo, ele vai concordar também em grau, ok? Então, aí eu tô, ó, super, tô dando uma intensidade, tornando aquilo maior, um grau maior, um tamanho maior, né? Letra D. Qual é o gênero? Gênero, masculino ou feminino? E qual é o número? Número é singular ou plural? Em que cada uma dessas classes está? Então, quais são as classes, né? As duas palavras. Quais são as duas palavras? Super malvado e super pai. Aí eu digo, qual é? As duas palavras estão ainda. Malvado vai combinar com que gênero? Feminino ou masculino? Malvado, menino, homem, né? Então, é o masculino. Ok, então gênero é masculino. E agora, super pai. Já tá dizendo pai, não tá dizendo mãe. Então, também para o masculino. Então, gênero, masculino. E agora vamos ver o número, se é singular ou plural. Super malvado, tá no singular. Super pai está também no singular. Então, as duas palavras estão no masculino singular, quinto ano. Deu para entender? O adjetivo, ele vai concordar, tá bom? Em gênero, número e grau, ok? Vamos agora para uma tabelinha que vocês encontram na página 110. Essa tabelinha, do início assim, você olha, mas como é que eu vou entender? Na prática, a gente vai, ó, ficar muito mais fácil de entender. Então, aqui você já tem a explicação do que vem a ser um adjetivo, que tá aí para vocês, ó. As palavras que caracterizam os seres, né? Que a gente chama na gramática, são as palavras que caracterizam os substantivos, são chamadas de adjetivos, ok? E, claro, os adjetivos, como eu falei antes, flexionam. Flexionar é esse, ó, mudar. Ele vai combinando, ele vai concordando. Os adjetivos flexionam em gênero, número e grau, de acordo com os substantivos às quais eles se referem. Como eu estava fazendo o exercício anterior. Professora bonita. Viu? Substantivo professora, adjetivo bonita. Então, está flexionado, concordando. Professora está no feminino e bonita está no feminino. Deu para entender? Ok. Professora está no singular, bonita está no singular. Está flexionado, concordando. Ok? Aí, só que quando eu falo em graus, graus do adjetivo, aí sim, a primeira coisa, quando eu uso um adjetivo, é que eu quero comparar.
eu quero estabelecer uma relação entre dois objetos, né? Ou duas pessoas, ou dois seres. Então, quando eu falo em comparativo, eu estou comparando sempre. Preciso ter para comparar, tá bom? Quando eu digo isso, para os graus do adjetivo, o primeiro que eu quero comparar, só que quando eu estou comparando, eu observo. Eita, às vezes eu comparo, eu olho e está na igualdade, ou seja, eu digo assim para vocês: ah, eu tenho uma camisa vermelha, né? E eu digo: ah, minha filha também tem uma camisa vermelha. Essa camisa vermelha é bonita e a camisa da minha filha vermelha também é bonita. Então, tá tudo igual. Então, eu estou comparando e observei que ninguém é melhor que ninguém, tá todo mundo igual, tá bom? Então, eu digo que é um comparativo de igualdade. Quando eu estiver comparando e observar que um ser ou objeto está em uma situação de inferioridade, não está muito legal em comparando com o outro, está um pouco inferior, então eu vou usar algumas palavrinhas na hora do escrever, que vai dar dicas de você lembrar essas comparações de igualdade, inferioridade. E também quando eu quero dizer, ah, eu sou mais bonita, eu sou mais inteligente, já está usando uma palavrinha aí que dá a ideia de mais, superior. Vocês entenderam? Então, o adjetivo, quando eu estou falando sobre grau do adjetivo, eu posso comparar e deixar tudo igual, comparativo de igualdade. Eu posso comparar e perceber que uma qualidade está melhor que a outra, então eu digo que uma está na condição de inferioridade, eu posso dizer também que está numa situação melhor, tá? De superioridade. Tá, quais são as palavrinhas? Geralmente vocês vão achar duas palavrinhas importantes. Quando eu estou comparando, quando tiver o adjetivo, antes do adjetivo vai estar sempre a palavrinha lá tão, tá? Tão. E depois do adjetivo vai estar a palavrinha como, tá bom? Aí vamos ver na prática, vocês têm aí na página de vocês 110 exemplos. Eu digo assim, tem Maria e tem também a mãe. Aí eu vou dizer, Maria é tão dedicada quanto sua mãe, tá bom? Ou eu posso dizer, Maria é tão delicada quanto a sua mãe. Eu estou comparando as duas e dizendo que as duas têm a mesma qualidade. Então, tão, adjetivo, e quanto, ok? Pode ser qualquer outro adjetivo que vocês podem comparar e deixar as duas pessoas no mesmo nível, em igualdade. Norma é tão inteligente quanto sua irmã. Entendeu? Tão e quanto, e o adjetivo inteligente no meio. Ok? Agora, quando eu quero fazer isso assim, por que eu fiz essa cara? Tratar as pessoas no grau de inferioridade não é legal, né? Pessoas. Mas às vezes, quando a gente está comprando objetos, claro, a gente vai comparar e vai perceber que um objeto é melhor que o outro. Aí aqui eu estou dizendo em relação também a algumas qualidades das pessoas. Quando a gente for no nosso falar comparar, a gente tem que ter um pouquinho de delicadeza, né? Nas palavras que nós usamos. Por isso que na gramática nós aprendemos os adjetivos e nós vemos que quando usamos nesse caso, dessa maneira, nós estamos comparando com inferioridade. Ou seja, eu vou dizer aqui o exemplo que dá na página de vocês. Pedro é menos alto que Roger. Isso aí não vai ofender tanto, né? Legal de se ouvir dizer. Pedro é menos alto que, menos o adjetivo alto e que, menos que, as conjunçõezinhas, né? Ok, então eu estou dando um grau de inferioridade. E aí, eu posso dizer assim também, eu posso dizer, o dia está menos frio que a noite, né? Não vai ficar tão ruim, né? Mas ficou uma coisa muito boa de se ouvir. Quando for ao lado de pessoas, só temos que medir as palavras e como devemos falar. Eu posso também dizer assim, ó,
a gente está em época junina, né? Aí eu digo assim, o rojão subiu menos alto que o balão, tá? Então eu tô dizendo que o balão foi mais alto e o rojão não. Entendeu? Comparando inferioridade. Ou seja, o rojão tá para baixo, o balão tá para cima. Comparando seres, comparando objetos. Agora, como é que eu vou dizer em termos de superioridade? Isso aí, ó. Só a palavra mais já é a chave de se descobrir isso aí. Eu digo, Luciana come mais doce do que Pamela. Norma estuda mais que Patrícia. Pode dizer assim, Patrícia é o nome da minha irmã. Mas ela também é muito estudiosa. Só é um comparativo, tá? Então, eu posso agora equiparar, né? Norma é tão estudiosa quanto Patrícia, ou Patrícia é tão estudiosa quanto Norma. Comparei, deixei as duas iguais, ok? Então, vamos agora para outro grau. Quando eu comparo, eu tenho esses três: comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Bem prático, bem fácil de se observar, entender e também analisar. Mas também o adjetivo, nós dizemos assim, quando ele quer expressar uma ideia a mais, né? Superfaturar uma qualidade, como a gente diz assim, no nosso dia a dia, né? Quer deixar essa qualidade mais do que já está. Então, na prática, na gramática, nós chamamos isso de grau superlativo, ó. Superlativo, já está aumentando o que já é grande. Ele exprime, né, essa ideia, né, uma característica, ela vai ser elevada ao seu grau máximo. Tá bom? O grau superlativo, aí pode ter o grau relativo ou o grau absoluto. O grau superlativo, relativo, o que é que ele vai indicar? Ele vai indicar que um ou mais seres, eles apresentam características elevadas, né, em relação à totalidade dos seres. Esse é mais de mais. Então, vamos entender um pouquinho essa outra parte do adjetivo de ser também o grau superlativo. Então, o que é que ele vai exprimir? Qual é a ideia que ele quer passar, o adjetivo quer passar, né? Ele quer passar a ideia de uma característica em seu grau maior, elevada em seu grau maior, tá bom? A gente fala do superlativo, é uma característica elevada em seu grau maior. No nosso popular, gente, esse é o mais, não é? Então, só que esse grau superlativo, ele vai se dividir em duas partes. Ele vai se chamar grau superlativo relativo e vai se chamar grau superlativo absoluto. O grau superlativo relativo, ele indica que um ou mais seres, eles apresentam características elevadas em relação ao total de seres que existe naquele momento, tá bom? Tem um exemplo aí bem interessante. Lígia é a menina mais bonita da escola. Entre todas as da escola, né, eu tô dizendo que Lígia é a mais bonita, mais bonita. Geralmente eu vou usar umas palavrinhas que vai dar intensidade à minha fala. Eu vou intensificar o meu adjetivo, tá bom? Agora, o grau superlativo absoluto, ele vai se dividir em duas classes, que é o superlativo analítico e o sintético, tá bom? Quando é que eu vou conhecer que ele é analítico? Muito simples. É como eu falei, ele vai ser expresso com a ajuda de algumas palavras que vai intensificar, dar uma ideia de mais, e principalmente essa palavra que eu tô falando agora, mais, só ela sendo usada já vai dar a ideia, sim, de intensificar a qualidade e vai, sim, entrar no grau de superlativo analítico. Agora, e sintético? Sintético, esses são os mais fáceis de vocês reconhecerem. Porque eu digo assim, Norma é inteligente. Não, Norma não é inteligente, não. Norma é inteligentíssima. Ou seja, eu estou intensificando muito mais a qualidade de ser inteligente. Eu estou tentando esticar, né, essa qualidade. Então, você sempre vai ver alongados com íssimo, íssima, tá? Vai falar do grau do adjetivo superlativo sintético, vai se intensivar muito mais.
Na página 111 você tem aí alguns exercícios, tá? E eles estão, aqui tá abreviado. Escreva CI para o comparativo de igualdade, CI igualdade, CS superioridade e CINS para o grau comparativo de inferioridade, ok? Então eu tenho a frase, este livro é mais atraente que aquele. Então, primeiro, vocês acham a qualidade. A qualidade aqui é o que? Atraente. O que vem antes? A palavrinha mais. E o que vem depois do adjetivo atraente, que? Mais que. Então, eu estou falando aqui de um comparativo de superioridade. Estou deixando mais, ó. No segundo exemplo, a casa de Felipe é menos confortável que a nossa. Procura aí o adjetivo na frase, confortável. O que é que vai vir antes do adjetivo? A palavrinha menos. Então, já está dizendo, ó, menos. Comparativo de inferioridade, ok? Agora nós temos o terceiro exemplo. O jornal do sábado é tão lido quanto o do domingo. Procura o adjetivo da frase. Qual é? Lido. De ler, né? Tá muito lido. Tá, o jornal do sábado é tão lido. Então, antes do lido tem o quê? Tão. E depois, quanto? Tão quanto. Eu estou equiparando, deixando no grau de igualdade. Deu para perceber? Vamos ver outros exemplos que não estão aí na página 111, mas eu posso falar e vocês já podem perceber. Eu vou dizer agora. Vamos ver o comparativo agora. Qual vai ser? As laranjas estão tão maduras quanto as maçãs. Primeiro, procura o adjetivo. Maduras. Antes vem o quê? Tão. E depois, quanto? Tão quanto. Eu estou equiparando. Então, é o quê? Comparativo de igualdade. Ok? As flores são tão perfumadas quanto as frutas. De novo, ó. Qual é o adjetivo? Perfumadas. O que vem antes? Tão. E depois, quanto? Tão quanto eu estou equiparando as qualidades. Ok? Comparativo de igualdade. Próximo exemplo. O rojão subiu menos alto do que o balão. Já falei sobre isso, menos já está dizendo que é inferioridade. O altar está menos enfeitado que o mastro. Qual é o adjetivo? Enfeitado. Antes do adjetivo, palavrinha, menos. E depois que? Menos que. Comparativo de inferioridade. Dá para perceber? Tá vendo que é fácil? Quando a gente vai fazendo, vai praticando, a gente percebe que não é tão difícil assim. É bem facilzinho. Só é treinando que a gente chega lá. A página 112 vai ser a sua tarefinha de casa, quinto ano. O que é que você vai responder aí? Você vai escrever o adjetivo representado na imagem e completar as frases. Tem um menino chamado Emerson, um menino chamado Marcelo e está comparando alturas, tá bom? Tem o urso Ted, o urso e o cachorrinho Totó. Também está comparando quem é maior e quem é menor, tá bom? Vocês podem colocar aí esses adjetivos. Quarto, circule o adjetivo que caracteriza cada coisa ou pessoa e escreva em que grau cada um está. Os estudantes do quinto ano são os melhores da escola. Gente, presta atenção. Quando você circulou o adjetivo, você vai perceber a ideia que ele está passando. Aí se é de comparar, se é de ser inferior, se é de ser superior, se é de super botar lá em cima a qualidade, tá bom? Então, qual é o grau? Vocês têm que observar que tem 2 graus, o grau comparativo e o grau superlativo, tá bom? É nisso que vocês vão dizer. E ainda classificar, né? Sair classificando. Rita é menos dedicada aos estudos que o irmão. Dedicado é a qualidade, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Então, preste atenção e aí vocês vão conseguir fazer. Tá bom, meus amores? Também tem no livro de reforço alguns exercícios. Todos os exercícios estão na plataforma. Eu coloquei como tarefa de casa a página 112 do livro de português. Também coloquei no livro de reforço, páginas 66, 67, 68 e 69. Vocês vão, claro, continuar lendo o texto e vocês vão interpretar o texto. E depois vocês vão fazer um exercício só, tá? De comparar os adjetivos em gênero, número e grau e sua classificação. Tá bom? Isso é o primeiro pontapé nesse assunto. Nós vamos, com certeza, ter mais exercícios para praticar, porque é praticando que nós vamos aprender. Tá bom, quinto ano? Beijos no coração de vocês e se preparem aí para o seu desafio junino, que vai ser daqui a pouco, em uma das aulas que você assistirá ainda hoje. Tá bom? Beijos e animem-se!